Meu nome é Olivia Silva, e o que estou prestes a contar pode desafiar tudo o que você acredita saber sobre a vida, a morte e o que existe além delas. Não é fácil compartilhar essa história, mas guardá-la só para mim seria errado. No dia 3 de abril do ano de 2023, eu vivi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Durante 12 minutos, eu estava clinicamente morta, sem batimentos cardíacos, sem respiração. No entanto, durante esse curto período, eu não simplesmente deixei de existir. Em vez disso, fui a um lugar tão real, tão profundo, que até agora estou tentando compreender. Você já se perguntou o que realmente acontece quando deixamos este mundo? Será que a morte é o fim ou apenas o começo de algo maior? O que vivi trouxe respostas tão claras quanto impactantes. Existe algo além desta vida, e é mais real do que tudo que conhecemos aqui. E esse não foi um chamado só para mim, mas um aviso, uma mensagem urgente para todos nós. Se o que compartilhei até aqui tocou seu coração, reserve um momento para refletir. E se essa mensagem não fosse só para mim, mas para todos nós? Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir estas palavras hoje. Vamos iniciar uma conversa que pode trazer esperança e transformar vidas. Sou enfermeira de emergência há mais de 10 anos. Minha vida sempre girou em torno da ciência, dos fatos e do que é palpável. Vi o melhor e o pior da humanidade, momentos de desespero profundo e demonstrações incríveis de resiliência. Se alguém me dissesse, um ano atrás, que hoje eu estaria aqui compartilhando uma experiência de quase morte e uma mensagem direta de Jesus Cristo, eu certamente teria achado impossível. Mas a vida tem um jeito peculiar de virar nossas certezas de cabeça para baixo e nos revelar o inimaginável. Aquela manhã começou como qualquer outra. Depois de uma noite inquieta, na qual pensamentos sobre o jogo de futebol do meu filho ocupavam minha mente, decidi sair cedo para correr e clarear as ideias. As ruas estavam calmas, envoltas na serenidade característica do amanhecer. Lembro-me de ter olhado para o relógio. Eram 5h12. Tudo parecia tão comum. E então aconteceu. Não me recordo do impacto, mas mais tarde soube que um motorista distraído, olhando para o celular, me atropelou enquanto eu atravessava a rua. Em um momento, eu estava ali, viva e saudável. No seguinte, tudo se apagou. Mas aquele apagão não foi o fim. A primeira coisa que percebi foi a luz. Não era como a luz do sol ou qualquer luz artificial que conhecemos. Era pura, calorosa e parecia viva. Ela me envolvia completamente, preenchendo-me com uma paz indescritível. Não apenas iluminava ao meu redor, mas dissipava qualquer medo, dor ou preocupação que eu pudesse ter sentido em algum momento da vida. Tudo que já me pesou simplesmente desapareceu. Pela primeira vez, senti que estava em casa. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, notei cores, vibrantes, luminosas e de uma vivacidade que nunca tinha visto antes. O ar parecia vibrar com uma música, que não vinha de um lugar específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Não era como qualquer melodia que eu já tivesse ouvido, era como se o amor e a alegria tivessem se transformado em som. Foi então que o vi. Meu pai estava ali. Ele faleceu quando eu ainda era adolescente. Mas naquele lugar ele parecia mais vivo do que nunca, rejuvenescido e saudável, como se estivesse no auge da vida. Seu sorriso era inconfundível, mas havia algo celestial em sua aparência, uma pureza que não consigo descrever com palavras. Olivia, ele disse com uma voz cheia de amor e calor, não precisa ter medo. Ele está esperando por você. Antes que eu pudesse perguntar a quem ele se referia, ele estendeu a mão e tocou a minha. Naquele instante, senti uma conexão tão profunda que parecia responder a todas as perguntas que eu sempre quis fazer a ele, sem que nenhuma palavra fosse necessária. De repente, a luz ao meu redor se intensificou, e lá estava ele. Jesus. Descrever sua presença é uma tarefa quase impossível. Ele não se parecia com nenhuma imagem que já vi aqui na Terra. Sua presença era ao mesmo tempo humana e divina, irradiando um amor e um poder que transcendiam qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Seus olhos continham tudo, compaixão infinita, sabedoria e uma profundidade que parecia alcançar o âmago do meu ser. Eu caí de joelhos, não por medo, mas pela humildade avassaladora de estar em sua presença. Jesus estendeu a mão e tocou meu ombro. Olivia, ele disse com uma voz gentil, mas cheia de autoridade, há algo que você precisa ver. Algo que meu povo precisa saber antes de eu voltar. As palavras de Jesus ecoaram profundamente dentro de mim, e, de repente, tudo ao meu redor mudou. Ele me mostrou 4 eventos, cada um mais impactante e revelador do que o anterior. O primeiro foi chamado de A Grande Distração.
Vi pessoas em todo o mundo, completamente absortas em seus dispositivos, celulares, telas, tecnologia. Estavam tão envolvidas no superficial que se esqueciam do essencial. Famílias sentadas juntas, mas em silêncio. Amigos mais preocupados com curtidas em redes sociais do que com conexões reais. Até mesmo os fiéis estavam sendo arrastados por essa distração, perdendo de vista aquilo que realmente importa, o eterno. Jesus me olhou com um semblante de tristeza e disse: é assim que o inimigo trabalha. Ele os mantém distraídos, focados no transitório, para que se esqueçam do eterno. Diga ao meu povo para despertar, para voltar a direcionar seus corações e mentes para mim. Suas palavras eram um chamado urgente, um alerta que me sacudiu. Entendi que essa distração não era apenas um problema superficial, mas uma estratégia deliberada para nos afastar de nossa fé e de nossa conexão com Ele. O segundo evento foi chamado de O Grande Engano. Esse foi o mais inquietante. Vi o mundo hipnotizado por luzes deslumbrantes no céu e por seres de beleza e carisma incomparáveis. Esses seres falavam à humanidade com promessas de paz, união e iluminação. Mas havia algo errado neles. Embora suas palavras fossem convincentes, estavam impregnadas de mentiras habilmente misturadas com verdades. Vi essas criaturas enganarem pessoas de todas as idades, origens e culturas, levando-as a confiar nelas em vez de na verdadeira fé. Até mesmo os crentes mais firmes começaram a vacilar, seduzidos por essas promessas. Jesus me olhou com firmeza e disse: eles não são meus. Eles misturarão a verdade com mentiras, desviando muitos. Diga ao meu povo para permanecer enraizado na minha palavra, pois ela é o único fundamento que não pode ser abalado. Esse aviso ficou gravado em meu coração. Compreendi que a única maneira de resistir a esse engano seria através de uma fé sólida e do conhecimento profundo das Escrituras. O terceiro evento foi chamado de O Grande Despertar. Esse me encheu de esperança. Vi ondas de luz se espalhando por todo o mundo, tocando corações e transformando vidas. Famílias estavam orando juntas, comunidades renasciam com adoração e arrependimento. Milagres estavam acontecendo em todos os lugares, curas, libertações, vidas completamente transformadas em um instante. Era um movimento do Espírito Santo tão poderoso que não podia ser ignorado. No entanto, com esse despertar veio a perseguição. Na visão, vi crentes sendo zombados, atacados e até mortos por sua fé. Mesmo assim, sua alegria era inabalável. Seus rostos brilhavam com uma luz que nenhuma provação terrena podia apagar. Jesus disse: meu espírito se moverá poderosamente nesses dias, mas o custo de me seguir será grande. Diga-lhes para permanecerem firmes, pois a recompensa é eterna. O quarto e último evento foi chamado de O Grande Retorno. Este foi o clímax de tudo o que eu havia visto. O céu se abriu, e lá estava ele. Jesus, voltando em glória, cercado por legiões de anjos. O mundo inteiro parou. Cada joelho se dobrou, e cada língua confessou que Jesus é o Senhor. Alguns o fizeram com admiração e adoração, enquanto outros com terror e arrependimento tardio. Foi o momento mais belo e poderoso que já presenciei. Jesus disse: é isso que os espera. Diga-lhes que estou voltando em breve. Diga-lhes para estarem preparados, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Suas palavras eram um lembrete claro e urgente da necessidade de estar pronto para sua volta. À medida que as visões começaram a desaparecer, percebi que ainda estava ajoelhada diante de Jesus. Fui tomada pela magnitude do que presenciei, mas o olhar dele permaneceu firme. Era como se o universo inteiro pudesse esperar enquanto ele falava diretamente comigo. Suas palavras se gravaram profundamente no meu coração. Olívia, ele disse com uma voz gentil, mas cheia de autoridade, o mundo está entrando em um tempo como nunca antes conhecido. Você viu o que está por vir, mas lembre-se disto: eu estou sempre com você, estou sempre com o meu povo. Meu amor é imutável, e minhas promessas são inquebráveis. Mesmo em meio às provações e ao caos, aqueles que confiam em mim encontrarão uma paz que supera todo entendimento. Ele fez uma pausa, e a luz ao seu redor pareceu se intensificar, irradiando ainda mais calor e conforto. Haverá dias de dúvida, até mesmo para você, continuou ele. Mas saiba disso, eu não escolhi você porque é perfeita, mas porque está disposta. Confie na minha força, não na sua, e lembre-se de que esta mensagem não é sua para carregar sozinha. Meu espírito guiará você e lhe dará as palavras quando for necessário. Antes que eu pudesse responder, Jesus colocou a mão sobre meu coração, e senti uma onda de amor tão profunda que lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos.
Diga ao meu povo que eu vejo suas lutas, seus medos e seus fracassos. Eu não estou distante de sua dor. Eu sou o Deus que cura, que restaura e que faz novas todas as coisas. Eles nunca estão sozinhos. Eu estou sempre com eles. À medida que ele levantava sua mão, a luz ao meu redor começou a mudar, e eu senti que a experiência estava chegando ao fim. Agora, Olivia, ele disse com uma urgência suave, é hora de você voltar. Seu trabalho ainda não está concluído. Diga-lhes que estou voltando em breve. Em um instante, tudo mudou. As cores vivas, a música celestial, a paz esmagadora, tudo pareceu encolher, como se estivesse sendo sugado através de um pequeno ponto de luz. De repente, senti um puxão, uma força que me trouxe de volta ao meu corpo. A primeira coisa que percebi foi a dor. Meu peito queimava, como se um fogo tivesse sido reacendido dentro de mim. Meus pulmões lutavam desesperadamente para puxar o ar. Abri os olhos e vi os rostos dos paramédicos inclinados sobre mim, suas expressões uma mistura de choque e alívio. Ela voltou, disse um deles, com a voz trêmula. Conseguimos trazê-la de volta. Eu mal conseguia me mover ou falar, mas as lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram de dor. Elas eram de gratidão, uma gratidão imensa pelo que eu acabará de vivenciar. Nos dias que se seguiram, minha recuperação foi tanto física quanto emocionalmente avassaladora. Minha sobrevivência e rápida recuperação foram consideradas milagrosas. Os médicos estavam perplexos, chamando-a de inexplicável. Mas eu sabia a verdade. Durante aqueles primeiros dias, enquanto estava deitada na cama do hospital, repeti em minha mente tudo o que havia visto e ouvido. A voz do meu pai, a presença de Jesus, as visões dos eventos futuros. Cada detalhe trouxe uma clareza inabalável. Eu precisava compartilhar essa mensagem, não importava quão difícil ou inacreditável pudesse parecer. Voltar à vida normal não foi fácil. Lutei para encontrar as palavras certas para explicar o que havia acontecido às pessoas ao meu redor. Como você explica algo tão profundamente sobrenatural a alguém que pode não entender? Algumas pessoas ouviam com admiração, enquanto outras olhavam para mim com ceticismo. Mas eu me lembrava das palavras de Jesus. Alguns irão duvidar. Alguns irão zombar. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir entenderão e se prepararão. A cada vez que compartilhava minha história, via como ela afetava as pessoas de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Um amigo, que havia abandonado a fé há anos, me ligou chorando, dizendo que havia começado a orar novamente. Um estranho, que ouviu meu testemunho em uma pequena reunião, disse que voltaria a ler a Bíblia depois de anos de descaso. Foi nesses momentos que percebi que essa mensagem não era minha. Ela era dele, e ele estava movendo os corações de maneiras que eu não poderia prever. Uma noite, enquanto olhava meu filho dormir, senti o peso da missão que Jesus havia me confiado. Não era apenas um chamado para alertar os outros, mas um chamado para viver de forma diferente. Para ser um exemplo do que significa estar enraizada na fé, mesmo em meio a distrações, enganos e provações. Os dias que virão não serão fáceis. Mas a promessa do retorno dele me dá forças. Passo a passo, compartilharei esta mensagem, confiando que ele guiará cada palavra, como prometeu. Obrigado por acompanhar essa jornada comigo. Se esta história tocou seu coração ou lhe deu uma nova perspectiva, eu convido a curtir este vídeo e se inscrever para mais conteúdos. Mas, acima de tudo, compartilhe. Essa mensagem é maior do que todos nós, e juntos podemos ajudar outros a se prepararem para o que está por vir.